A Era das Cruzadas foi um dos períodos mais turbulentos da história. Diversos reinos europeus se uniram com o propósito de defender a fé cristã e reconquistar Jerusalém, que estava sob o domínio de um califado muçulmano. Muitos homens de diferentes classes sociais deixaram suas casas e parentes para atender à convocação feita pela Igreja Católica e seguiram em peregrinação rumo à Terra Santa. Esses homens sonhavam em ver as terras às quais ouviam tantas histórias incríveis nas pregações e missas. Alguns buscavam fortuna e a chance de receber títulos de nobreza. Haviam aqueles que já possuíam uma linhagem nobre, e estes faziam parte da força mais devastadora dos campos de batalha medievais, a cavalaria. Para proteger seu status social e seus próprios interesses, diversas ordens de cavalaria foram criadas. As ordens de cavalaria eram compostas por membros que partilhavam dos mesmos interesses e ideias, e elas recebiam funções específicas nos campos de batalha. O caminho percorrido das estradas europeias até Jerusalém era repleto de perigos. Grupos ferozes de saqueadores infestavam aquelas regiões, e muitos peregrinos acabaram perecendo antes mesmo de ver a Terra Santa. Para tentar resolver esse problema, o rei Balduíno II de Jerusalém incentivou a criação de uma nova ordem de cavalaria. Em 1118 foi fundada a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, que ficou mais conhecida como a Ordem dos Cavaleiros Templários. A Ordem dos Cavaleiros Templários foi fundada por Hugo de Payens, um nobre francês, que juntamente com apenas 8 cavaleiros, deu origem a uma das mais famosas instituições militares da história. O objetivo inicial da Ordem dos Templários era proteger os peregrinos cristãos que viessem até a Terra Santa, em busca de conforto religioso ou para se alistar nos exércitos dos cruzados. Com uma função tão nobre, os Cavaleiros Templários passaram a receber muitas doações financeiras por parte de fiéis em toda a Europa e até mesmo de outras ordens de cavalaria. A Ordem dos Templários cresceu rapidamente, tanto em riqueza quanto em membros dispostos a lutar em nome da fé cristã. Os Templários acumularam tanta fama e prestígio que o Papa Gregório IX garantiu isenções de impostos para a ordem, considerando que seu papel nas cruzadas era de suma importância. Sem a obrigação de pagar impostos para a Igreja e a coroa, a Ordem dos Templários acumulou uma riqueza sem igual. Quando estavam em batalha, os Templários usavam uma proteção feita de cotas de malha, e muitas vezes a equipavam dos pés à cabeça. Também usavam elmos resistentes e uma espada larga e pesada, capaz de causar dano mesmo quando perdia o fio de corte. Os Templários eram facilmente reconhecidos nas batalhas, graças às suas túnicas brancas adornadas com cruzes vermelhas, e eram tidos como o grupo de cavaleiros mais temidos durante as cruzadas. Apesar de toda sua fama, a Ordem dos Templários nunca foi muito numerosa. Em seu auge, possuía apenas cerca de 400 membros, e quase sempre lutava em desvantagem contra exércitos inimigos. O fervor religioso e a lealdade para com a ordem a qual faziam parte impeliam os Cavaleiros Templários a fazerem ataques quase suicidas, causando terror, enquanto avançavam sem medo da morte entre as linhas inimigas. Quando não estavam em batalha, os cavaleiros eram instruídos a seguir uma vida humilde e recatada, muito semelhante ao estilo de vida dos monges católicos. Deveriam seguir um restrito código de conduta no dia a dia, e entre as regras estavam a de evitar o consumo de carne nas quartas-feiras, passar muitas horas em oração e pedindo perdão pelo uso da violência, manter votos de castidade e, sob hipótese alguma, comer a carne de seu cavalo de batalha, mesmo que o animal tenha morrido de causas naturais. Os membros da ordem também deveriam compartilhar a mesma tigela durante as refeições.
e receberiam a mesma quantidade de comida e vinho independente de seu status. Os templários também eram proibidos de abraçar ou beijar qualquer mulher nos lábios ou no rosto, mesmo que ela fosse sua própria mãe. Este ideal de pobreza era representado pela famosa imagem de dois cavaleiros montados no mesmo cavalo, como um sinal de humildade e desapego do orgulho próprio. Outra função da Ordem dos Cavaleiros Templários era de oferecer uma nova chance para cavaleiros que haviam sido excomungados pela Igreja Católica. Os cavaleiros excomungados receberiam outra chance de cair na graça divina, se aceitar seguir os dogmas e a virtude dos templários, e assim poderia voltar a frequentar o círculo social dos cristãos. Dentro da Ordem Templária havia diferentes graus de hierarquia, e os membros que provassem seu valor poderiam alcançar novos cargos, como tesoureiro para cuidar das finanças ou mestre de armas para treinar novos recrutas. As diferentes ordens de cavalaria eram comandadas por seus próprios líderes, geralmente membros da alta nobreza. A Ordem dos Templários era comandada por um nobre que recebia o título de mestre do Templo de Jerusalém. Com o acúmulo de vitórias na luta contra os sarracenos, muitos desses líderes acabavam expondo suas ambições. Algumas ordens de cavalaria se tornaram rivais políticos e travavam acalorados debates pelo favoritismo sobre quem deveria ficar com as terras conquistadas e receber seus impostos. Supostamente, os templários só deveriam sua obediência apenas à igreja, mas em alguns casos agiram por motivações próprias, atacando caravanas e até aldeias muçulmanas em busca de objetos de valor. Os templários acumularam muitas vitórias contra os exércitos sarracenos, mas em 1187 ocorreu a Batalha de Hattin. Nesta batalha, um grande exército de cruzados, acompanhados por cavaleiros templários, enfrentaram as tropas sarracenas comandadas por Saladino. A batalha foi caótica e brutal, e não só os cruzados foram derrotados, como também perderam a cidade de Jerusalém. Esse ocorrido enfraqueceu o prestígio de muitas ordens de cavalaria, mas a riqueza acumulada pelos templários era tão grande que eles passaram a emprestar dinheiro para reis e líderes religiosos em toda a Europa. E como não cobravam juros pelos empréstimos, caíram nas graças de muitos lordes e senhores feudais. Uma das valiosas fontes de renda dos templários era o comércio, onde vendiam mercadorias produzidas nas diversas terras sobre seu domínio, como trigo e cevada. A Ordem dos Templários assumiu a função de banqueiros, e os papas depositavam seu dinheiro nos cofres dos templários, sabendo que suas quantias estavam seguras sob a proteção dos pobres cavaleiros de Cristo. Um dos reis que pegava empréstimos regulares com os templários foi Filipe IV da França. Sem ter como pagar a sua dívida, Filipe IV fomentou alianças com outros nobres e com o Papa Clemente V, com o objetivo de derrubar a Ordem dos Templários e confiscar toda a riqueza que possuíam. O plano deu certo, e os respeitados cavaleiros templários passaram a ser acusados de crimes de heresia e contra a santidade da Igreja. Entre as acusações estava a prática de seitas obscuras e a adoração de símbolos pagãos. Os templários foram perseguidos, aprisionados e cruelmente torturados. Alguns fugiram para terras distantes de Roma, como Espanha, Portugal e Inglaterra. E ainda assim, muitos perderam as vidas jurando inocência e defendendo a honra da Ordem Templária. Em 22 de março de 1312, o Papa Clemente V oficialmente declarou extinta a Ordem dos Cavaleiros Templários. O último líder templário foi Jacques de Molay, que foi executado em uma fogueira na cidade de Paris. Diz a lenda que antes de ser consumido pelas chamas, de Molay amaldiçoou o rei Filipe IV e o Papa Clemente V, dizendo que ambos prestariam contas com Deus dentro de um ano. E de fato, dentro de um ano, tanto o rei como o Papa perderam suas vidas. Os restos mortais do sórdido rei Filipe IV foram guardados no mosteiro de Poissy, que por sua vez foi atingido por um raio que incendiou o mosteiro juntamente
com o que sobrou do rei Filipe IV. Muitas histórias e lendas rodeiam a Ordem dos Cavaleiros Templários. A maior parte de seu tesouro nunca foi encontrada, e essas riquezas são procuradas até os dias de hoje. Há muito tempo se acreditava que os Cavaleiros Templários teriam encontrado o Cálice do Santo Grau, usado por Jesus Cristo na Última Ceia. E em seus cofres secretos também estariam a famosa Arca da Aliança, que guardava as placas dos 10 Mandamentos, entre outras relíquias sagradas. Há também crenças que os membros remanescentes dos Templários teriam criado a maçonaria e assim preservado seu segredo sob o manto de uma nova irmandade secreta. No entanto, a maçonaria só foi criada 400 anos depois da queda dos Templários, tornando difícil a ligação com a ordem original dos Cavaleiros do Templo. No ano de 2007, o Vaticano reconheceu a injustiça contra a Ordem dos Cavaleiros Templários, absolvendo-os da acusação de bruxaria e outras práticas heréticas contra a Igreja. A história dos Cavaleiros Templários é um grande exemplo do poder que a fé em um ideal pode ter, e de como a ganância pode levar reis e papas a cometerem atos tão traiçoeiros. Os Cavaleiros Templários sempre serão lembrados em nossa história por sua grande coragem e sua fé inabalável.